vamos trabalhar com algumas questões envolvendo o equilíbrio, em especial o equilíbrio do corpo extenso. Então, segue uma série de 10 exercícios tratando sobre esse assunto. Primeiramente, uma informação que medidas feitas no referencial inercial, o módulo da aceleração gravitacional, representado por G, e podemos utilizar, onde necessário, que a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Na primeira questão, a figura abaixo mostra o braço de um toca-discos de vinil. Nele estão indicados seus respectivos pontos de atuação das seguintes forças: peso do braço e peso do contrapeso, e a força normal aplicada pelo suporte do braço. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. Essa é uma das condições de equilíbrio do corpo extenso. Soma dos momentos angulares ou soma dos torques igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O é igual ao produto da força pela distância do ponto de aplicação da força até O, que nós vamos observar ali que vai ser o ponto de articulação. Adote torque positivo para as forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário. E aí nós temos PC, que é o peso do contrapeso, PB, que é o peso do braço, e N, que é a força normal. Qual deve ser a distância do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio? Se necessário, usar π igual a 3, gravidade igual a 10. Quando nós analisamos aqui a figura já nos deu todas as características que nós vamos precisar aqui. Então, como eu tinha dito, esse ponto O, ponto de articulação, que é o ponto onde atua a força normal, né? Então, no ponto O atua a força normal. Aqui nós temos o contrapeso, então onde está atuando a força do contrapeso, e aqui peso do braço, que seria o centro de massa do braço. Como ele não é homogêneo, o centro de massa está um pouquinho deslocado. Com relação às forças, nós podemos observar aqui que as duas forças que estão para baixo, peso do contrapeso e peso do braço, somados, dá igual à força normal que está para cima. 1,5 mais 0,3, 1,8. Uma das condições de equilíbrio é que a força resultante seja zero. Só que agora, se nós observarmos aqui a ação do peso do contrapeso e do peso do braço, girando em torno do ponto O, que seria o ponto de articulação, o peso do braço faria esse braço aqui girar no sentido anti-horário e o peso do contrapeso faria ele girar em torno desse ponto no sentido horário. Basta eu atribuir sinal e fazer que a soma dos momentos angulares é igual a zero, ou simplesmente o momento angular exercido pelo peso do braço tende a equilibrar, tende a ser igual ao momento exercido pelo peso do contrapeso. Se momento é o produto de força vezes braço, momento do peso do braço é o peso do braço vezes o braço dessa força peso. Momento do peso do contrapeso é o peso do contrapeso vezes o braço dessa força. O peso do braço foi dado 0,3 e o braço está aqui, ó, o braço do peso do braço. É a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de articulação, vale 12. O peso do contrapeso foi dado 1,5 newtons e o braço é essa distância aqui que nós queremos determinar. Então, vamos chamar de D. 3,6 igual a 1,5 vezes D, significa que D, a distância do peso do contrapeso ao ponto O, será 3,6 dividido por 1,5. Essa distância será igual a 2,4 centímetros. Por isso, a alternativa correta, letra B. Então, equilíbrio de um corpo extenso, essa é a situação mais comum, mais simplesinha, que eu tenho o torque que faria o braço girar no sentido e o torque que faça ele girar no sentido
oposto. Essa mesma análise se aplica aqui nessa tirinha. Veja a fala, né, dos personagens aqui relativa à Mônica, né? A Mônica é gorducha, golducha, né, e gorda, e o golducha aí a gente entende que é o Cebolinha. Mas no exercício diz o seguinte: suponha que os três garotos sentados do lado direito do balanço tenham uma massa total de 90 quilogramas. O centro de massa dos três se encontra a uma distância 1,5 metro do apoio central do balanço. Então vamos começar a fazer essa análise aqui. Se os três juntos têm aqui um peso total, centro de massa a 1,5 metros do balanço. Essa é a informação inicial. Se a massa deles é 90 quilogramas, então vamos lembrar que peso, massa vezes aceleração da gravidade, a massa de 90 quilogramas, a aceleração da gravidade 10, os três garotos juntos exerceriam um peso de 900 newtons. Continuando a leitura. A tábua do balanço é homogênea e está apoiada pelo seu centro de massa. Se ela está apoiada pelo centro de massa, o peso da tábua está exatamente no suporte, então ela não vai exercer torque. O centro de massa da Mônica se localiza a 1,8 metros do apoio central. Então, Mônica vai exercer aqui também um peso, só que o centro de massa dela está a 1,8 metros do ponto central. Esse ponto central, ponto de articulação, onde é exercida a força normal, tá? Ele que vai determinar o ponto base para calcularmos os torques. O centro de massa da Mônica se localiza a 1,8 metros e aí o exercício quer saber a massa da Mônica para que a tábua do balanço fique em equilíbrio na horizontal. Do mesmo jeito, a Mônica tende a alavanca a baixar do lado esquerdo e os três garotos tendem a fazer ela abaixar do lado direito. Por isso, soma dos torques igual a zero ou simplesmente o momento do peso da Mônica tende a ser igual ao momento do peso dos três garotos. Momento força vezes braço. Peso da Mônica vezes o braço do peso da Mônica é igual ao peso dos três garotos vezes o braço do peso dos três garotos. Peso da Mônica nós não conhecemos. O braço é a distância do peso da Mônica ao ponto de apoio, que é 1,8 metros. O peso dos três garotos, 900, e o braço do peso dos três garotos, 1,5 metros. Com isso, nós temos que o peso da Mônica vezes 1,8 é igual a 900 vezes 1,5, 1.350. O momento do peso da Mônica será 1.350 dividido por 1,8. Só um detalhe importante aqui para a gente analisar, que nós não estamos procurando o peso da Mônica, tudo bem? Nós estamos procurando a massa da Mônica. Se eu quisesse dividir, já colocar aqui, né, o peso da Mônica, que é massa vezes gravidade, poderíamos, tudo bem? Mas eu posso calcular o peso dela inicialmente, que vai dar 750 newtons, mas essa não é a resposta, porque o exercício pediu a massa, e peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, 750 igual a massa vezes aceleração da gravidade 10. A massa será 750 dividido por 10. A massa da Mônica será de 75 quilogramas. Então, resposta do exercício, 75 quilogramas para a massa da Mônica. Novamente, igualando o torque, que seria a tendência de girar. Questão de número 3, uma questão teórica, né, que mostra que uma obra de Michael Greb, que são as pedras
se equilibrando aqui. Cenas que muitas vezes a gente vê em alguns filmes, né? Retratando essa ideia de equilíbrio. O exercício traz o seguinte: na figura é possível observar esculturas construídas com a sobreposição de pedras. Com base nos conhecimentos sobre equilíbrio e estática, é correto afirmar que cada uma das esculturas está em equilíbrio. Equilíbrio ele pode ser julgado em estável, instável, indiferente. Estável, você tira ele da posição e ele volta sozinho para a posição de equilíbrio. Instável, você tira ele e ele perde o equilíbrio. Está claro que as pedras estão em equilíbrio instável. Porque se eu movimentar aqui essa pedra de cima ou a pedra do meio, vai bagunçar tudo, cai e perde o equilíbrio. Por isso ele é instável. Ainda teria o equilíbrio indiferente, que eu mudo ele de posição e ele permanece em equilíbrio. Qualquer posição que eu coloco, o equilíbrio está mantido. Mas nesse caso, então, é equilíbrio instável. Poderia ser a letra A, poderia ser a letra C e poderia ser a letra E. Vamos julgar aqui, ó. Na letra E, resultante das forças que atuam sobre o conjunto das pedras é negativo. A gente não tem resultante negativa. Isso aqui não existe. A resultante das forças, ela é nula para estar em equilíbrio. Letra C, instável, pois a resultante das forças que atua sobre o conjunto das pedras é nula. Ó, foi o que eu acabei de falar. E depois instável, pois o momento das forças atuante na pedra superior varia com o tempo. Bom, por que ele vai ser um equilíbrio instável? Porque se ele perder a situação de equilíbrio, tá, ela não retorna à posição inicial. Então ele está em equilíbrio instável, sim. Agora, por que estar em equilíbrio significa que a força resultante é zero? Ele é instável porque ele pode perder o equilíbrio. E qual seria o motivo de perder o equilíbrio? Porque se eu tiro ele de uma posição que ele está ali, as pedras todas enfileiradas, se eu retirar ele da posição de equilíbrio, então ele pode sim girar e cair, porque o momento da força resultante vai fazer com que ele gire. Então, o momento de força atuante na pedra superior vai variar com o tempo. Inicialmente, qualquer que seja a pedra superior aqui, não teria um momento resultante, porque se eu penso aqui, ó, o centro de massa está atuando aqui, a força-peso está para cá e o ponto de apoio está aqui. Então, inicialmente não teria momento, porque a força estaria atuando ao longo da alavanca. Só que se eu girar essa pedra um pouquinho, essa força vai atuar e a partir daí essa pedra pode cair, então passa a existir o momento. Então, a questão ela gera uma polêmica porque a letra C ela é uma alternativa plausível porque ele está em equilíbrio e esse equilíbrio tem que a resultante das forças que atua sobre o conjunto de pedra é nulo. Isso é verdadeiro. Agora, isso não justifica por que o equilíbrio é instável. Existe porque que ele está em equilíbrio, ok? Não porque que ele é instável. Então, só que aí se eu pegar aqui a frase, é correto afirmar que cada uma das esculturas está em equilíbrio, pois a resultante das forças que atua sobre a pedra é nula. Isso estaria correto. Agora, se eu pensar o que justificaria o equilíbrio ser instável? Ah, ele é instável, pois o momento da força atuante na pedra superior varia com o tempo. Só vai variar se a pedra for movida. Então, essa alternativa aqui pode gerar uma dúvida
para algumas pessoas. Por que que o equilíbrio é instável? Porque o momento da força atuante da pedra superior varia com o tempo, caso seja deslocada. Tudo bem? Caso seja deslocada. Se ela for deslocada, o momento varia e por isso ela vai perder o equilíbrio. Mas nessa situação, a alternativa responderia corretamente a questão, é dizer que ele está em equilíbrio. Por que que está em equilíbrio? Porque a resultante das forças que atua sobre a pedra é nula. Então, isso aqui não justifica porque que o equilíbrio é instável. Ela está em equilíbrio, pois a resultante das forças que atua sobre a pedra é nula e o momento resultante também é nulo. Agora, por que que ele vai ser instável? Porque esse momento da força resultante pode variar com o tempo se a pedra for deslocada. Então, uma questão que gera polêmica, né? Porque pode ter diferentes análises. Uma outra questão, bem tranquila essa aqui. Pedro foi com a namorada em um restaurante para comer sushi. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. O garçom então forneceu palitos alternativos, presos em uma das extremidades A, que está sendo mostrado aqui, e assim poderia utilizá-lo como mostra a figura. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. O conjunto de palitos dado por Pedro funciona como uma alavanca. Lembra que numa alavanca nós temos três elementos. O ponto de articulação, que eu posso chamar de ponto fixo. O ponto no qual a pessoa faz as forças, e aqui ele está fazendo a força potente. E o objeto aplica na alavanca a chamada força resistente. E o elemento que fica ao centro define a alavanca. Como aqui quem ficou ao centro foi a força potente, nós classificamos essa alavanca como uma alavanca interpotente. Por isso, poderia ser a letra A ou a letra C. Uma alavanca interpotente, porque a força aplicada ficou no centro, não exatamente ponto médio, mas entre o ponto fixo e a força resistente, por isso interpotente. Agora, comparando essa força, dessa forma, a força aplicada por quem é maior que a força aplicada por quem? Aquela força que estiver com o menor braço, então olha só, o braço da força potente e aqui o braço da força resistente. Então, o braço da força potente é menor, por isso, a força potente, que é a força aplicada por Pedro, é maior que a força resistente, que é a força aplicada pelo sushi. Aquela força que tem maior braço, ela é menor para manter o equilíbrio. Por isso, eu quero saber quem é maior. Então, é maior a força aplicada por Pedro do que a força aplicada pelos palitos no sushi. Por isso, a alternativa correta, letra A. Simples questão, apenas analisando condições de equilíbrio. Número 5 mostra o dispositivo que nós podemos chamar de uma máquina simples, que é um dispositivo contendo polias ou roldanas. Lembrando que uma polia fixa muda a direção ou sentido de aplicação da força, mas não altera a força necessária para manter o equilíbrio. Já uma polia móvel faz com que a força que você aplique seja duplicada, ou a força necessária para manter o equilíbrio seja reduzida à metade. Isso acontecendo com cada polia móvel. E aí o exercício quer saber a alternativa que corresponde à condição de equilíbrio. Então vamos analisar o seguinte. Essa polia aqui, né, a polia de cima, deixa eu só modificar aqui a posição. Essa polia aqui, ela é uma polia fixa, então ela não modifica nada. Ah, e as polias móveis? Quais são as polias móveis? Ó, nós temos
que essa polia aqui é móvel, porque ela pode se deslocar para cima, essa polia móvel, ela pode se deslocar para cima, e essa polia móvel, ela pode se deslocar para cima. Qual a condição da polia móvel? Uma polia móvel provoca uma duplicação do efeito da força. Então, esse corpo de massa M, quando ele é utilizado com essa polia móvel, ele duplica. É como se tivesse uma massa equivalente a 2m puxando para cima. Quando chega nessa polia móvel, duplica de novo. É como se tivesse uma massa de 4m puxando essa roldana para cima. E quando ela chegar nessa polia móvel, ela duplica de novo. É como se tivesse o peso de 8m puxando para cima. Consequentemente, 8m minúsculo, ou peso de 8m puxando para cima, equivale ao peso de m maiúsculo puxando para baixo. Por isso, a relação correta, que m maiúsculo corresponde a 8m minúsculo. Só isso, análise simplesinha desse exercício. Continuando. Número 6. Máquinas simples facilitam as atividades do nosso dia. A alavanca consiste basicamente em uma barra ou uma haste de madeira ou outro material resistente que pode se mover sobre um ponto de apoio. Em relação às máquinas simples, são feitas as seguintes afirmações. Para que se possa levantar uma carga com o uso de uma alavanca, fazendo uma força menor do que se não fosse utilizada a alavanca. Aplica-se a força a uma distância de apoio menor. Lembra que a gente já tinha falado sobre isso. O ponto de aplicação da força tem de ser maior para a força ser reduzido. Então ele está querendo levantar uma carga com uma força menor, então ele teria que aplicar a uma distância maior. Por isso a afirmação é falsa. Já na afirmação 2, quando levantamos um determinado peso que está em nossa mão, flexionamos o antebraço, mantendo o ponto de apoio na articulação do cotovelo. Esse é um exemplo do nosso corpo que funciona como uma alavanca. Toda a movimentação do nosso corpo é baseado em alavanca. Então nós temos os músculos aplicando a força potente, as articulações que fazem com que a parte do nosso esqueleto se mova como uma alavanca. O carrinho de mão é considerado uma alavanca interfixa. Falso. Carrinho de mão tem a força potente, a carga que você transporta, força resistente e o ponto fixo está na roda. Então, qual elemento ficou entre resistente? Por isso, é uma alavanca interresistente. Por isso, a afirmação está falando que ela é interfixa, afirmação falsa. O alicate e o martelo são máquinas simples que representam o mesmo tipo de alavanca em que o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente. Aí eu tenho de tomar o cuidado, porque quando eu penso martelo, eu estou pensando martelo em qual situação? Lembrando que por enquanto só a 2 ficou verdadeira, tá? Eu estou pensando martelo em qual situação? Se fosse para bater um prego, não. Mas se eu for retirar o prego de uma superfície, imagine aqui o prego. Quando eu vou retirar o prego da superfície, nós podemos colocar aqui, aquele gancho do martelo colocado aqui e ele vai apoiar aqui embaixo e eu vou fazer força no cabo do martelo. Então o gancho do martelo está aqui. Aqui eu tenho ponto fixo, ponto de apoio. De cá nós teremos a força resistente que o prego exerce e aqui nós temos atuante a força potente. Então o martelo em si, não para bater o prego, mas para retirar o prego, ele pode ser considerado como uma alavanca interfixa,
porque o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. O alicate ou a tesoura, né, ele vai ter claramente esse comportamento, haja vista que ele tem uma articulação e essa articulação ela vai estar entre o ponto de aplicação da força. Vamos só melhorar isso aqui um pouquinho, né? O ponto de articulação estará entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio. Então, se eu pego um alicate, está aqui o ponto fixo, eu aplico força na extremidade do cabo, força potente, o objeto que estará preso aqui no alicate exerce na outra extremidade a força resistente. Então veja que o ponto fixo ficou entre os dois, no martelo um pouquinho diferente, mas isso também aconteceu. Então por isso a afirmação 4 é verdadeira. Então foram verdadeiras 2 e 4. Questão de número 7. Quando eu pensar em equilíbrio do ponto material. Então, sem pensar em alavanca, um corpo ou um ponto em equilíbrio. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio de uma corda B. Um corpo de massa M, 2.000 gramas. Então, eu já posso considerar aqui, se a massa M, 2.000 gramas, não está no sistema internacional, posso considerar ela como 2 quilogramas. Suspensa pelas cordas A, C e D, de acordo com a figura, que representa uma configuração do sistema após ter atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola, 20 newtons por centímetro, veja que também não está no sistema internacional, aceleração da gravidade 10, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu pela ação das forças que sobre ela atuaram, em relação a essa situação em que nenhuma força estivesse atuando. Quer dizer, se a mola não tivesse força, ela teria um comprimento. Quando as forças atuaram, ela deformou e o exercício quer saber essa deformação. A massa de todas as cordas e da mola é irrelevante. Então vamos tentar analisar aqui quais são as forças que atuarão nesse sistema. Nesse ponto aqui eu vou reconhecer a força peso, a tração da corda A e a tração da corda D. Detalhe que a tração de D vai aplicar na mola. Dessas três forças, eu poderia representar um triângulo. Tá? Como esse triângulo? Por exemplo, a tração de D. Na sequência, a tração de A. Lembrando que A e D formam um ângulo de 90 graus. E fechando o triângulo, nós temos aqui a força peso. Baseado nessas três forças, nós poderíamos analisar que se eu traçar uma vertical aqui, a corda D e a corda B formam um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, nós teríamos aqui a corda D com a vertical, formando aqui 60 graus. Se eu estou interessado na deformação da mola, eu estou interessado na tração da corda D, que para o ângulo de 60 graus é o meu cateto adjacente. De todas as forças, eu posso calcular aqui facilmente o peso, que é massa vezes aceleração da gravidade, 2 kg vezes 10, 20 newtons. E o peso é o meu lado do triângulo, que chamamos de hipotenusa, porque está de frente o ângulo de 90 graus. Se usarmos o cosseno de 60 graus, cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 vale meio. O cateto adjacente quero descobrir, porque ele está relacionado à força elástica,
e o peso vale 20. Fazendo produtos cruzados, 2 vezes a tração de D igual a 20, tração de D será igual a 20 dividido por 2, a tração de D vale 10 newtons. Se a tração de D vale 10 newtons, D está ligado na mola, então nós podemos pensar que a força elástica também é igual a 10 newtons. E força elástica, K vezes X. Eu poderia pensar vetorialmente menos K vezes X, só para lembrar que ela é uma força restauradora. Mas não preciso aqui. A constante foi dada em 20 newtons por centímetro, e eu quero achar a deformação. 10 dividido por 20. Mas não precisei transformar? Não, força em newtons, constante em newtons. Então, tudo certinho. Nós vamos encontrar que a deformação foi de 0,5 centímetros. Então, a deformação da mola, 0,5 centímetros. Respondido o exercício, trabalhando aí com um sistema em equilíbrio, basta analisar que a força resultante é nula. Para isso, as forças envolvidas conseguem montar um sistema. Vamos para o próximo exercício. A imagem representa uma balança utilizada para a medida de massa de uma fruta. A massa colocada no prato direito da balança, 100 gramas. E o sistema encontra-se em equilíbrio. Vamos aqui. Obviamente, temos o peso da massa e aqui o peso da fruta. Por enquanto, só essa ideia que foi descrita. A massa dessa fruta em grama é. Veja que a balança não foi considerada a massa dela. Então, eu não vou considerar o peso da balança. Eu tenho aqui o meu ponto de articulação. E, consequentemente, para saber a massa da fruta, lembre-se que o momento exercido pelo peso da fruta é igual ao momento do peso exercido pela massa. Peso da fruta, braço do peso da fruta, é igual ao peso da massa vezes o braço do peso da massa. Peso da fruta, massa da fruta vezes a gravidade. O braço do peso da fruta, 10. Peso da massa, massa da massa vezes a gravidade. O braço do peso da massa, 50. Como aqui eu tenho gravidade dos dois lados, eu posso cancelar e nem precisarei transformar a massa da fruta para o sistema internacional. Então, massa da fruta vezes 10 é igual a massa da massa, 100 vezes 50. Consequentemente, massa da fruta será 100 vezes 50, 5.000. E o 10 que estava multiplicando a massa da fruta passou dividindo. A massa da fruta será 500, como eu não transformei em unidade, 500 gramas. Simples a análise. Questão de número 9. 2 baldes A e B de massas desprezíveis estão suspensos por roldanas e fios ideais como representado. Eles contêm água e quando o sistema está em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio, lembra, roldana fixa não modifica o sistema, mas essa roldana aqui, sendo móvel, ela provoca o quê? Uma duplicação da força exercida pelo balde A. Então, eu teria que aqui está exercendo uma força de 2 vezes a massa do balde A, enquanto aqui para baixo apenas a massa do balde B. Então, análise, nós temos que no balde B tem o dobro da massa do balde A. E o exercício pede exatamente essa comparação. As massas de águas nos baldes podem ser iguais? Não. Desiguais, sendo a massa do balde A o dobro da massa do balde B. Não, é o contrário, o balde B com o dobro da massa do balde B. Então, por isso, letra C, diferentes, sendo a massa de água do balde B igual o dobro da massa do balde A. Letra C,
desiguais sendo quádruplo não, porque é só uma polia móvel, diferentes entre a massa do balde B e o quádruplo também não. Então, letra C, resposta. E a última questão, também é uma questão teórica. Marcos Levi vai dirigindo seu veículo por uma estrada quando de repente um dos pneus fura ao passar por um prego que se encontrava em seu caminho, obrigando-o a trocar pneu. Com a chave de rodas em forma de L, ele não conseguiu soltar os parafusos da roda do carro. Levi, lembrando-se das aulas de física, consegue liberar os parafusos aumentando o braço, olha só o braço inicial e olha só o braço final, aumentando o braço da chave com um cano de ferro que conduzia nos porta-malas. Observe o esquema da chave L antes e depois. A grandeza física que aumentou com o uso do cano foi: ele aumentou o braço. O braço muda a energia? Não. Muda o torque? Sim, porque o torque ou momento angular é força vezes braço. Se aumentou o braço, vai aumentar o torque. Aumentou a quantidade de movimento? Não. Impulso? Não. Força? Não. Força, provavelmente ele até conseguiu reduzir a força que ele aplicava por conta de ter aumentado o braço. Então, galera, é isso. Uma análise sobre equilíbrio de corpos extenso, uma questão sobre ponto material. Né? Se gostou, dê um joinha, se inscreva para receber informações sobre novos vídeos com novas resoluções. Até mais.